Bom, vamos lá. Eu vou fazer agora uma explanação sobre as diferenças entre caprinos e ovinos, as principais diferenças, tá? E aí nós vamos poder começar a saber além de saber a origem que nós já vimos anteriormente, saber a partir de agora o que me dá como parâmetro para falar esse é um caprino, esse é um ovino, são dois pequenos ruminantes, tem origem lá no ancestral muito comum, né? Mas existem diferenças, não é à toa que tem um número de cromossomos diferentes, né? Então vamos lá. A primeira diferença, vamos partir mais para a parte de componentes do corpo do animal, que existem algumas espécies em uma espécie e em outra não existe, tá? Como é exemplo das glândulas interdigitais. Ela está presente nos ovinos. Ela é uma glândula que está entre os dedos desse animal, tá? Que dá para poder visualizar essa glândula e ela é responsável por exalar odores, substâncias que têm odores e que, segundo a literatura, facilita muito, tá? Principalmente o comportamento dos ovinos, que é viver em conjunto. Isso consegue fazer com que os animais andem mais agrupados por esse odor que é exalado e eles têm um reconhecimento de um com o outro e ficar mais agregado, né? Então, esse odor que é exalado por essa glândula tem essa finalidade. Está presente nos ovinos e ausente nos caprinos. Os caprinos não possuem glândulas interdigitais, ok? Vamos lá. Fossa lacrimal, ou também chamado de divertículo infraorbitário. Na verdade, é essa partezinha aqui logo abaixo dos olhos dos ovinos, tá? É como se fosse uma rachadurazinha assim, não é uma rachadura, é uma fossa lacrimal, é uma composição anatômica, não tem uma finalidade específica, tá? Está presente nos ovinos e os caprinos não possuem essa fossa lacrimal, ok? Então, mais uma diferença entre essas duas espécies. Também, os ovinos possuem a glândula inguinal, tá? Essa glândula inguinal, ela está presente aqui na porção ventral do animal, próximo da glândula mamária, tá? E é quase que imperceptível, você não visualiza essa glândula, mas ela exala alguns odores, tá? Substâncias que têm odores, vamos dizer assim, e esses odores são responsáveis por alguns objetivos, não somente um. Um deles, por exemplo, é facilitar com que mãe e cria se reconheçam mais facilmente logo após o nascimento, né? Logo após o nascimento, a cria nasce, tá? A mãe ela vai fazer a limpeza da cria e ali nessa região começa a exalar um odor específico e uma fêmea consegue diferenciar, perceber a diferença do odor que é exalado ali da sua cria para outra cria que não é dela, tá? Então você vai ver que a fêmea sempre está ali cheirando, opa, é meu filho, né? Mas o inverso também é verdadeiro. A cria, ela facilmente identifica a mãe pelo odor que é exalado nessa região da mãe e também facilita nas primeiras horas de vida o animal a se aproximar e sempre procurar ali a região onde está a glândula mamária, aonde ele vai adquirir o leite, o alimento, né? Então, facilmente a cria ela vai em direção à glândula mamária a partir do nascimento. É claro que nos primeiros minutos ainda fica meio confusa, mas logo depois ela já começa a identificar esse odor e saber exatamente onde tem que ir para poder adquirir o alimento. Além de adquirir o alimento, ele também consegue identificar quem é a mãe dele. Opa, esse odor está um pouco diferente, não é minha mãe, né? Então, serve para identificação de mãe e cria. E alguns autores ainda falam que esse odor que é exalado pela glândula inguinal nos ovinos também pode ser responsável ou auxiliar na reprodução,
pois, segundo esses autores, os odores são mais intensos na época onde há maior atividade sexual dessa espécie, tá? Essa glândula ela não existe nos caprinos, ok? Então, mais uma diferença. Uma diferença muito notória, talvez a mais, assim, vamos dizer, fácil de você bater o olho e falar é um ovino, é um caprino. A cauda, né? Você não precisa ir lá na glândula, pegar a unha, olhar aqui, fossa lacrimal. A cauda, bater o olho, você não precisa pegar o animal, você já sabe se é um caprino ou se é um ovino. Toda a cauda de um caprino sempre vai ser curta e levantada. Você nunca vai ver a cauda de um caprino caída, tá? Não sei que tenha quebrado, alguma coisa assim, ou um defeito anatômico, mas nunca, tá? Então sempre curta, tem menos vértebras caudais aqui, tá? O que dá também essa condição de ser uma cauda curta, em torno de 12, no máximo estourando 12 vértebras aqui, tá? Nem sempre 12, pode ser menos de 12 também. E aqui você pode ir até 30, 32 vértebras, o que vai dar uma condição do ovino ter uma cauda longa e caída. Sempre vai ser caída, nunca vai ser uma cauda erguida como a dos caprinos. Ué, professora, mas a cauda desse animal que você está mostrando não está longa, vai estar curta. Porque existe a prática em ovinos com lã de fazer a caudectomia, aqui no Brasil muito chamado de descola, porque cola é o termo que é utilizado para cauda no Rio Grande do Sul, que é uma região referência de criação de ovinos lanados no Brasil, tá? E esse corte da cauda, ele é feito com uma função de higiene dessa região, porque como tem muita lã nos ovinos lanados, tá? Você permanecer com essa cauda comprida é uma facilitação para que dejetos ali de fezes, por exemplo, de secreções, e até mesmo quando a fêmea vai parir, fique agarrado a essa lã da cauda e possa trazer algumas enfermidades, principalmente míases. Então, é normal de você fazer essa caudectomia para facilitar a higienização. Claro, animais que têm muita lã, ainda é feita uma tosquia higiênica, mas a cauda curta já facilita bastante essa prática da tosquia higiênica. Mas a cauda do ovino, ela é longa, tá? E sempre caída. Na dúvida, olha o animal. E mesmo que ela seja curtinha, ela vai estar caída, né? É um animal que cortou a cauda. A cauda é caída, ok? Então, muito fácil de identificar. Outra diferença também anatômica, tá? E que a gente consegue visualizar de certa forma fácil, tá? É a fenda labial, tá? Existe fenda labial nos ovinos e não existe, ou ela é rudimentar nos caprinos. Mas eu tô vendo um risquinho aqui, professora, mas ela é bem rudimentar, ela não é tão pronunciada como é nos ovinos, tá? Muitas das vezes é praticamente ausente aqui, o que dá uma movimentação de lábio maior também para os ovinos, tá? Então nós temos aqui, ó, a fenda labial muito pronunciada nos ovinos, tá? E ausente ou muito rudimentar nos caprinos, ok? Mais uma diferença entre as duas espécies. Os cornos. Alguns de vocês podem ter pensado assim: a diferença de ovino e caprino é que o caprino tem chifre e o ovino não tem chifre. Errado, tá? Porque nós temos várias raças ovinas que não possuem chifres e outras que possuem chifres. Assim como nos caprinos, existem algumas raças que não têm chifres e muitas outras, a maior parte, possuem cornos sim. E algumas vezes nós temos apenas os machos apresentando chifres e as fêmeas não, tá?
tanto numa espécie como na outra. O que existe de diferença entre esses animais que têm presenças de chifres é o formato do chifre, ok? Então, nos caprinos, nós vamos ver cornos muito mais achatados, não cilíndricos, tá? Achatados, ou pelo menos no indicativo de que vai ficar mais achatado, não precisa ser achatadinho, e não faz espiral em torno da cara do animal ou da orelha do animal. Ele pode fazer espiral em torno do próprio corno, como é esse exemplo aqui, tá? Mas nunca em torno da cara do animal ou da orelha do animal, ok? Aqui tem uma espiralzinha, mas olha só, tá indo lá para fora, não tá em torno da cara do animal. Já os cornos dos ovinos, normalmente eles são cilíndricos, não são achatados, cilíndricos, tá? Olha aqui. E a curvatura ou a espiral em torno da face do corno, desculpa, da cabeça do animal ou da cara do animal, né? Em torno da orelha, ele pode ser bem pronunciado, ele pode ser mais sutil, né? Mas olha aqui, sempre você vai ter uma tendência a ter esses cornos. Essa daqui também menos pronunciada, está parecendo com os cornos dos caprinos aqui, mas olha aqui, ele vem, enquanto que aqui simplesmente há uma curvatura e acabou. Tá certo? Então, pelos cornos também você consegue diferenciar. Mas eu falo, bateu o olho na cauda, você já sabe qual é o ovino, qual é o caprino, né? Então, vamos lá para mais uma diferença. Não, aqui só mostrando as imagens desses cornos que eu estava falando, né? Quando a gente fala achatado, é mais ou menos isso que nós temos. Na raça Sã é muito nítido esse corno mais achatado. Aqui também, nós estamos vendo também uma espiral, mas em torno dela mesma, não em torno da cara do animal, tá? E aqui também não é cilíndrico, é mais achatado um pouco. Tende a ser cilíndrico, mas ainda assim não é, tá? E não forma aquela curvatura espiral em torno da cara do animal. Já os ovinos é típico, aqui bem pronunciado, mas a gente pode ter alguns outros animais com essa espiral em torno da cara menos pronunciada, mas vai estar sempre em torno da cara ou da orelha do animal. Então tá aqui o corno típico do ovino, além de ser cilíndrico, né? Ele quase que é bem cilíndrico. Se você cortar aqui, vai estar a não ser na pontinha aqui, que é menos, mas mesmo assim, ó, se a gente ver aqui, ele é bem cilíndrico, ok? Então, o formato dos cornos é uma diferença. Comportamento alimentar ou o hábito de consumir o alimento, tá? É comportamento, isso é diferente entre caprinos e ovinos, eles evoluíram de forma diferente, né? Os caprinos, eles têm o hábito de consumir preferencialmente folhas largas, vinda de vegetações arbustivas, e muitas das vezes essa vegetação é um pouco mais alta e não é incomum você ver o animal, o caprino, sobre duas patas apenas, né, onde ele está buscando essa alimentação diferenciada. Ele é mais seletivo, o caprino é mais seletivo, ponto. Tá? E essa seletividade faz com que ele tenha esse hábito que nós chamamos de ramoniar, ramoneio, um termo nosso, tá? Muito utilizado na região Nordeste, que é referência na criação de caprinos. Enquanto os ovinos, eles têm o hábito de consumir preferencialmente as gramíneas. Não significa dizer que eu não vou encontrar um ou outro animal aqui consumindo folha larga. Eu posso encontrar sim, principalmente ovinos de raças deslanadas, que normalmente são originários de locais mais rústicos, que tem muita vegetação arbustiva. Você pode encontrar o ovino deslanado com o mesmo comportamento do caprino, mas preferencialmente o consumo é de cabeça baixa, consumindo gramíneas de pastagem.
Claro que a cabra também, o caprino, se eu colocar numa pastagem cultivada de gramíneas, ele vai consumir muito bem, vai ter a exigência dele atendida sem nenhum problema. Ah, caprino não come capim? Come sim, ele é mais seletivo e se tiver folhas largas, vegetação arbustivas e que sejam palatáveis, ele vai sim ir lá comer aquela folha larga primeiro, ok? Já o ovino não, ele vai continuar calmo ali, menos seletivo, consumindo as gramíneas. Faltou gramínea? Ok. Tem algum arbusto aqui? Ele vai comer arbusto também, né? Claro, não vai ficar sem comer. Pois bem, e ainda há uma diferença aqui, tá? Que é a presença da glândula que nós chamamos glândula de Schätzl, né? Que é responsável pelo odor cínico nos caprinos. Essa glândula se encontra entre os cornos, aqui na região do alto da cabeça dos caprinos, né? A gente não consegue visualizar essa glândula, mas ela é responsável por exalar, por secretar substâncias com um odor fortíssimo, né? Que é o odor que nós falamos cheiro de bode. É o famoso cheiro de bode. E impregna muito facilmente. Esse odor, tá? Essa substância que é exalada por essa glândula tem alguns ácidos graxos, como capróico, caprílico e cáprico, que são responsáveis por derivar algumas substâncias aromáticas específicas, tá? E que vai dar esse odor, esse cheiro de bode, né? O objetivo desse odor que é exalado pela glândula de Schätzl, o objetivo principal é reprodução, é atrair macho e fêmea, principalmente na época da reprodução desses animais, quando o odor a secreção dessa glândula se intensifica e o odor do ambiente criatório é muito característico. Você chega num capril na época de reprodução, você sai lá, você cheira o cabelo, tá cheirando bode. Você cheira a roupa, tá cheirando bode. Muitas vezes você vai consumir leite de caprino, né? Você está tomando, não, mas parece que estou tomando bode. E às vezes até a carne, né? Acaba esse odor acaba contaminando a carne quando você vai, por exemplo, abater o animal e não tem cuidado, né? Você acaba tendo esse odor bem característico. Alguns de vocês devem falar assim: nossa, eu já comi carne de carneiro, professora, carne de cordeiro com gosto de bode. Como é que explica isso? Pois bem, os pequenos ruminantes têm não só na glândula de Schätzl, nos caprinos, mas a própria pele, as glândulas sudoríparas e sebáceas das duas espécies secretam também ácidos graxos, assim como a glândula de Schätzl. E um dos principais componentes desses ácidos graxos secretados pelas glândulas sudoríparas e sebáceas na pele desses animais são esses três ácidos graxos que eu acabei de comentar: capróico, caprílico e cáprico. Olha só, até o nome dele vem originalmente do nome capra, capróico, caprílico, cáprico, capra, capraírcos. Então, são substâncias que num primeiro momento foram identificados nos produtos oriundos dos caprinos. É o odor comum dos caprinos. E às vezes essas secreções da pele acabam contaminando a carne, o leite, tanto da espécie ovina como caprina, né? E aí nós vamos ter parece que está comendo bode ou sentindo o cheiro de bode. Tá? Mas o normal aqui é a quantidade grande que é secretado dessas substâncias com esses odores é aqui pela glândula de Schätzl. O ovino não possui glândula de Schätzl, mas se você consumir uma carne de cordeiro, ovino, que tem esse odor, provavelmente a lã ou encostou na pele do animal e acabou permitindo que ficasse com esse odor muito forte. Ok? Então, presença de glândula de Schätzl nos caprinos, ausente nos ovinos. Aqui um resumão dessas diferenças, né? Partindo pelo número de cromossomos que são diferentes entre as duas espécies, os ovinos 54, enquanto o caprino 60, são espécies diferentes, tá? Presença de glândula interdigital, aquela do casco, a glândula inguinal ali na região ventral
e a fossa lacrimal nos ovinos, enquanto esses três componentes são ausentes nos caprinos, ausentes, tá? O odor hircínico, que é pela substância que é exalada pela glândula de Schertzel, essa glândula está presente no caprino e ausente nos ovinos. Cauda longa e caída, pode ir até 32 vértebras, por isso que ela é longa, tá? Nos ovinos, e curta e levantada nos caprinos, onde ele vai até 16 vértebras na cauda. Aí, professor, e esse 3 aqui? É quando você corta a cauda dos ovinos. Ela sempre vai ser longa, tá, gente? Tá colocando 3 aqui. Isso vem da literatura, esse quadro, tá? Mas normalmente o 3 é porque você considera que os ovinos lanados, nós fazemos a caudectomia, tá? E essa caudectomia normalmente é entre a segunda e a terceira vértebra caudal, tá? Lábio superior, né? Aquela fenda labial presente nos ovinos, o que faz com que esses lábios sejam mais móveis, tá? E ausente nos caprinos, ou então tá ali de forma bem rudimentar, quase imperceptível nos caprinos. Comportamento alimentar, né? O caprino ele é muito mais seletivo que os ovinos, e por esse motivo tem o hábito de ramonear, consumir mais folhas largas, né? Procurar mais a vegetação arbustiva, e muitas das vezes está consumindo de cabeça erguida ou às vezes até com as duas patas no chão somente, tá? E a outra erguida para poder buscar essa vegetação arbustiva, essas folhas largas. Enquanto que os ovinos preferencialmente vão consumir as gramíneas. Não significa que você não possa ver inverso, né? Caprino consumindo gramínea e ovino consumindo folhas largas. É mais por questão de preferência mesmo. E aí vem também a questão do comportamento que nós falamos quando foi mencionado sobre a glândula interdigital, tá? O comportamento do rebanho ovino está sempre agrupado, eles são mais agregados, tá? Enquanto que os caprinos são mais dispersos, né? Eles não vivem tão agrupados como o caso dos ovinos, então isso é facilmente de você observar quando você fica ali um tempo olhando o comportamento do rebanho como um todo, ok? Então, essas são as diferenças entre caprinos e ovinos, aí mais assim, como a literatura traz alguns comentários a respeito de ovinos e caprinos, né? O ovino ele é mais sossegado, vamos dizer assim, mais quieto, né? Enquanto que o caprino é mais ativo. Então esse comportamento você vai observar também. O caprino ele mexe, ele berra, qualquer coisa ele tá ali atrás, para cá, para lá, enquanto que o ovino observa, é quieto, né? A gente costuma dizer que quando vai abater um cordeiro, por exemplo, a gente não gosta nem de ver porque ele não emite som nenhum, enquanto o caprino você bota a mão nele e já né? E ainda também tem umas gracinhas que o pessoal faz umas brincadeiras falando que o ovino é bicho cordeiro de Deus, né? E o caprino é bicho do pontinhos. Ele é muito mais ativo, tá? Então, essas diferenças de comportamento também existem entre essas duas espécies, ok? Claro que de raça para raça a gente pode ter algumas variações aí, mas, no geral, um resumão dessas diferenças entre caprinos e ovinos, ok? Então, nosso episódio sobre diferenças entre caprinos e ovinos finalizou aqui. O próximo episódio que nós vamos comentar é sobre aspectos econômicos da ovinocultura e da caprinocultura, ok? Muito obrigada. Vou desligar.